Fala galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padrão aqui novamente do canal Quem é Satoshi, e no vídeo de hoje vamos trazer alguns padrões que vêm se repetindo ao longo do tempo sobre o preço do Bitcoin em 2022 e também no mês de setembro, e como sempre vamos fazer aquele compilado de notícias sobre macro e microeconomia que podem impactar aí nesses ciclos de preço do Bitcoin, tudo isso então nesse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça também de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Antes de começar esse vídeo, então, gostaria de fazer um disclaimer rápido, que é o seguinte: o comportamento passado não necessariamente define o comportamento futuro, ou seja, quando falamos de padrões, de tendências, que é o que vamos falar aqui no vídeo de hoje, devemos levar em consideração que essa tendência pode não continuar acontecendo. Mas por que é interessante e importante entender essas tendências e esses ciclos de mercado quando falamos de Bitcoin? Pois geralmente, principalmente aquelas pessoas que acabaram de entrar, estão conhecendo o ativo, podem se desesperar com a volatilidade, não entender esses ciclos e não ter essa visão de longo prazo. Isso pode ser ruim aí na hora de tomar decisões de investimentos, de fazer novos aportes ou não. E é por isso que é interessante entender esses ciclos com essa disclaimer aí, né, com essa consideração inicial de que esses ciclos não necessariamente vão continuar se repetindo. E os ciclos do Bitcoin têm um fator muito interessante, pois eles geralmente têm a ver com halving, que é um período de 4 anos. Então, boa parte dos ciclos que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje tem a ver com esse período de 4 anos e vamos falar sobre isso então. O primeiro padrão que vem se repetindo desde pelo menos 2011, que segue essa regra dos 4 anos, foi bastante comentado aqui no Twitter. Então, desde 2011, o Bitcoin, né, o preço do Bitcoin, segue esse padrão de 3 anos no positivo, fechando no positivo, e 1 ano fechando no negativo. Eles colocam aqui, né, 3 anos em verde e 1 em vermelho nas velas aí, né, de 1 ano. E aqui, então, em 2022, segundo esse padrão, se o padrão não for quebrado, vamos fechar o ano no negativo. Então, é um indicador aí ruim para o preço do Bitcoin em 2022, se vocês estão procurando preços altos, né? Lembrando sempre que se vocês estão procurando acumular mais o ativo, fazer novos aportes, quanto menor o preço, melhor. E é interessante, pois, como eu falei anteriormente, o período de 4 anos ele acaba sendo bastante recorrente aqui no Bitcoin, muito possivelmente por conta do halving, que é o momento onde as recompensas dos mineradores são diminuídas pela metade. Então, oferta e demanda, né, acaba tendo um impacto no preço. E aqui vemos esses 4 anos, né, sendo 3 geralmente positivos e 1 negativo, logo depois aí de um período de halving, né, logo depois de um ciclo de alta gerado pelo período de halving, temos essa correção aí que seria o período vermelho. E se colocarmos aqui no modelo do Stock to Flow, isso fica bastante evidente. Então esse aqui é o modelo do Plan B, que foi feito justamente para tentar estimar o preço com base na oferta e na demanda e consequentemente nos períodos de halving. Então geralmente a gente tem aqui em um período de halving um aumento do preço do Bitcoin com uma correção, né? Ainda é um ativo muito volátil que saiu do zero e está valendo, né, alguns milhares de dólares. Então é natural essa volatilidade que pode ser decrescente ao longo do tempo. Então aqui novamente, né, no penúltimo halving tivemos um crescimento bastante significativo no preço do Bitcoin, com uma correção forte logo após, e agora novamente, né, vemos algo similar, com um aumento significativo do preço, chegando ali na máxima dos 60 e poucos mil dólares, e com uma correção do preço. E aqui quando trazemos essa outra informação, esse outro padrão aqui sobre o fechamento dos meses em relação ao preço do Bitcoin, estamos no mês de setembro então, e geralmente ou historicamente então, na média, o preço do Bitcoin em setembro ele fecha no negativo, e estamos vendo agora então o preço do Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares, então pode não ser um mês tão bom assim para o Bitcoin pensando no mês de setembro. E se analisarmos aqui, né, a média na maioria dos meses acaba ficando no positivo. O setembro então é uma exceção, inclusive é chamado de setembro sombrio aí para o Bitcoin ou algo nesse sentido. De qualquer forma, novamente, para quem está buscando acumular mais satoshis e fazer novos aportes, é interessante aí, né, esse período de baixa no preço, pois é possível comprar o mesmo ativo por um preço
preço menor. E aqui algo muito interessante também, a curva logarítmica de preço do Bitcoin. É muito difícil analisar o preço do Bitcoin quando tiramos aí dessa perspectiva logarítmica, pois o preço fica, né, exponencial, com crescimento muito acentuado, e é difícil analisar o histórico, mas quando colocamos aqui nessa curva logarítmica de crescimento do preço do Bitcoin, vemos que de forma muito rara, né, o preço saiu dessa tendência de forma bastante significativa, com preço aí em torno de 19 mil dólares. Isso aconteceu pouquíssimas vezes, e nas vezes em que isso aconteceu, ou que sequer o preço se aproximou aqui dessa tendência inferior, o preço do Bitcoin acabou subindo bastante, né? Como aconteceu aqui em 5 mil dólares, ou em 13 mil dólares, ou em 400 dólares, e assim por diante. Então pode ser um cenário interessante pensando no curto, aliás, no médio e longo prazo aqui, para a acumulação de um ativo por um preço muito mais baixo do que o normal. Contudo, é interessante lembrar aqui que o Banco Central dos Estados Unidos ainda está subindo a taxa de juros, e os fenômenos macro aí da economia global ainda podem ocasionar em novas quedas no preço do Bitcoin de maneira significativa, não só do Bitcoin, mas de vários outros ativos com mais volatilidade no mercado. Então, em uma perspectiva mais macro, cenário de bastante cautela, aqui vemos o gráfico do S&P 500, que é o índice de ações, um dos principais índices de ações dos Estados Unidos. A gente viu um aumento significativo no preço desses produtos financeiros de ações dos Estados Unidos nos últimos anos, muito em parte por causa das políticas de quantitative easing, do crédito muito barato, taxa de juros em zero, e nesse cenário de reversão ainda tem muito espaço para baixo aqui nesse gráfico, o que pode impactar negativamente ainda mais no preço do Bitcoin. Ainda temos a inflação nos Estados Unidos subindo muito, conforme vários players aí importantes do mercado nos Estados Unidos e Banco Central já informaram, né? Então, segundo o Fed, a perspectiva é que a taxa de juros continue subindo nos Estados Unidos, né, como resultante aí do aumento de preços, que é uma consequência, por sua vez, da inflação, que é a expansão de base monetária. E o Bitcoin, nesse cenário aí, né, de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, a Europa está sofrendo bastante com aumento de preços, não só pela inflação, mas por vários outros fatores também, conflitos e assim por diante. Então isso pode impactar bastante os mercados aí, e o Bitcoin está apresentando, principalmente em momentos de queda, essa correlação com o mercado, então muita volatilidade e potenciais novas quedas aí podem acontecer para o mês de setembro e talvez ainda no ano de 2022, mas se observarmos essa tendência, então o ano de 2022, assim como o ano de 2008 e o ano de 2014, enfim, vários outros, foram bons anos para a acumulação, né, para compras por um preço interessante, né, um período que precede aí momentos de alta no preço. Então vamos continuar analisando essa tendência. Coloquem nos comentários aí se vocês acham que essa tendência vai continuar, qual é a perspectiva de vocês para o mês de setembro e para 2022. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Vou ficando por aqui, então um grande abraço a todos e até mais.